Muito bem, amigos, de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação. Estamos na 34ª lição, cujo título é A Libertação dos Espíritos Maus. Estamos no verdadeiro curso, sobre as obras do Império das Trevas, como combatê-las, como colocar as pessoas livres e aprendendo, na nossa vida pessoal, o que é que nós devemos fazer com as obras do Império das Trevas. Jesus é o nosso melhor professor, o nosso único mestre. Nós não devemos ter outro mestre sobre a terra. Eu não estou falando de professor de colégio, mas de professor de vida, pessoas que nos ensinam como viver, de que modo proceder. Devemos ter um só, que é o Senhor Jesus, que é o mestre infalível. Aquilo que Jesus, e por Jesus você entenda, o Filho de Deus, a Palavra de Deus. Então aquilo que a Palavra de Deus nos ensina é para ser absorvido, é para ser usado, é para se estabelecer sobre e não abrir mão dos nossos direitos. A pessoa que faz dessa maneira, invariavelmente ela vence. A pessoa que deixa para depois, que talvez quando Deus quiser, essa pessoa vai amargar derrotas. Nós temos que assumir aquilo que Jesus ensina. E sobre o Império das Trevas, Jesus falou muito. E é incrível como muitos pregadores fecham os olhos e não querem saber de nada daquilo. É mais ou menos dizendo assim: Jesus, o senhor era um mestre ilógico, excêntrico. O senhor falou de umas coisas que a gente não quer saber. Afinal de contas, nós não queremos nada com o Império das Trevas. Que bom que não queiram. Mas só que o Império das Trevas quer com essa pessoa. E enquanto ela estiver aqui no mundo, ele vai tentar destruir essa pessoa. Não, missionário, eu sou de Jesus, mas eu não suporto ver uma pessoa perturbada, eu me sinto mal. Eu diria para essa pessoa: cuidado, hein? Você deveria procurar um pastor de autoridade e dizer: pastor, me liberta. Porque há um demônio dentro de você, fazendo você ter medo do outro. Porque Deus não nos deu o espírito de medo. Não é propriamente medo. Eu não gosto de ver, missionário. Eu também não gosto. Para mim, se não houvesse uma pessoa endemoniada, eu ficaria feliz. Mas a verdade é bem diferente. Meu irmão, há pessoas que estão há anos sofrendo. Às vezes não é doença, às vezes não é um problema financeiro, mas vê um filho, vê uma filha que não tem jeito, porque é um demônio destruindo a família. E você vai, expulsa aquela entidade, liberta aquela pessoa e a família toda é abençoada. Eu já vi casos, mas muitos casos, acontecerem por isso. Uma senhora, o filho dela, que quer dar com uma medalha aqui no peito, dizendo: ele é alérgico a isso. Olha, tinha uma porção de coisa, e com a recomendação: não deixe de maneira nenhuma essa criança provar isso. A criança quase morria. Essa mulher veio até nós libertamos ela, e o filho dela ganhou uma saúde de ferro, e aquilo que ele não podia fazer, ele faz, não tem mais nada. Eu podia lhe citar aqui uma porção de casos que eu conheço, que aconteceram porque a pessoa aprendeu a agir como Jesus agia. Eu pergunto a você: será que Jesus nos deu um ensinamento que não era útil, necessário para nós? Ou será que você é de uma classe especial a quem o diabo nunca vai tentar? Você pensa assim? Ele já enganou você. Ele tenta todo mundo. E enquanto estivermos nessa terra, ele vai nos tentar. Ele tentava Jesus. Depois que eu passar a lição 34ª, que é sobre a libertação dos espíritos maus, eu vou entrar na 35ª, que é sobre as tentações. É um verdadeiro curso que nós vamos ter aqui sobre as tentações, e você vai ver como o demônio teve a petulância até de tentar Jesus. Tentou os grandes servos de Deus e eles caíram. Jesus não caiu. E se nós temos esse exemplo na Bíblia, é para nós não cairmos também. O título da nossa lição de hoje é o seguinte: o perigo de chamar a obra do Espírito Santo obra do diabo. É um perigo grave, e nesse perigo incorrem muitas pessoas. Pessoas boas estão, de uma maneira ou de outra, incorrendo num perigo muito grande. Não, esse negócio aí de expulsar demônio, isso não é de Deus, é o demônio que está usando eles. O Senhor Jesus foi que falou isso, está escrito em Marcos, capítulo 3,
versículo 28 a 30. Ele diz o seguinte: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. E o Espírito Santo pôs entre parênteses, usou Marcos para escrever, porque diziam, tem espírito imundo. As coisas têm um limite. A pessoa pode pecar até contra Jesus, até contra o Pai, mas quando ela peca conscientemente contra o Espírito Santo, não há perdão para ela. Vamos lembrar o que aconteceu aqui. O Senhor Jesus estava em pleno ministério. Você pode pegar a sua Bíblia e ler Marcos 3, 20 e 21. Ele estava inaugurando para a sociedade uma era que o mundo nunca tinha conhecido. A era em que os filhos dos homens seriam superiores aos poderes infernais. Então o Senhor Jesus começou a ensinar as pessoas a verdadeira razão de uma obra do diabo na vida de alguém. Como é que o diabo age aqui, como é que o diabo age ali, e as pessoas ficaram boquiabertas. Mas Jesus não tinha um ensino simplesmente filosófico, só de mera informação. Não. O ensino de Jesus era basicamente espiritual. Era o poder de Deus e o poder do diabo se degladiando. O poder de Deus expulsando o poder do diabo. Às vezes ele estava simplesmente ensinando, o demônio não aguentava e dizia: que tenho eu contigo, Jesus? Cala e sai. E as pessoas diziam: mas o que é isso? Nós nunca vimos isso antes. Era Jesus em ação. Aí a notícia se espalhou. Traziam as pessoas perturbadas, agitadas, viciadas, doentes, e Jesus as curava. Alguns eram simplesmente doença, outros eram espíritos malignos mesmo. E Jesus então expulsava, curava. Bom, a notícia surgiu. A própria família de Jesus, quando ouviu isso, José, que se cuidava, fosse pai dele, Maria, os 4 irmãos de Jesus, Jesus teve 4 irmãos, você pode ler na sua Bíblia, Marcos 6 dá o nome deles, e alguns dizem que é discípulo, mas não é, tem várias passagens que provam que era família, e irmãs, não se sabe nem quantas eram. Eles chegaram a uma conclusão familiar, fizeram uma reunião, o nosso Jesus, que eles consideravam irmão deles, filho de Maria, a missionária Maria não era virgem? Era, até ter Jesus. Depois que ela teve Jesus, ela foi esposa de José, que não há nenhum pecado nisso. Então, e teve ela filhos e filhas. Leia na Bíblia, você não tomar um juízo precipitado, uma decisão precipitada. Mas como é que tem pessoas que dizem: bom, se diz tudo desse mundo, eu fico com a palavra de Deus. O que o povo diz, que fica para lá com o que eles dizem. Então, fizeram uma reunião familiar, nós temos que prender Jesus. Incrível, né? Ele está fora de si. Vamos prender, vamos. Deve ter pegado cordas e foram lá para prender Jesus, amarrar Jesus e levar ele preso. Quando eles chegaram também os escribas, as verdadeiras autoridades espirituais daquela época. Aqueles que sabiam de tudo, que eram donos da verdade, eram os teólogos, os intocáveis, os que não erram nunca, os que têm explicação para todas as coisas. E eles vieram de Jerusalém, até onde Jesus estava, com uma missão: examinar o que o homem Jesus fazia. Nem sempre as pessoas vêm à reunião para encontrar Deus. Às vezes elas vêm com os motivos mais absurdos.
Eu lembro de um pastor nosso, ele foi assumir uma igreja, eu acho que, não vou dizer igreja, estado de São Paulo. E ele disse, missionário, eu estava lá, chegou uma senhora e disse, pastor, o meu desejo é namorar com o pastor, eu vim aqui para namorar com o senhor, mas assim na cara de pau. E ele disse, o que você está fazendo aqui? Se manda daqui. E expulsou a mulher da igreja, e fez certo. Você imagina uma pessoa ir na igreja, e sem mais, sem menos, e se tivesse mais e menos também não poderia haver isso, dizer para o pastor que foi ali para namorar com ele. O homem de Deus, que leva as pessoas a Deus, a pessoa acha que ele também é como alguns pecadores. Muitas pessoas, senhoras e homens, têm que saber que quem gosta de carne ou carniça é o urubu. O homem de Deus gosta da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Por isso os pastores são casados, só os que são novos ainda, têm as suas famílias, suas esposas, e as tratam como esposas, com carinho, com respeito, têm a vida conjugal normal, e eles pregam a palavra de Deus em santidade. Então, às vezes, as pessoas vão à igreja, não é com aquele propósito de encontrar Deus. Uma vez, um cidadão de dinheiro chegou para um pastor e disse, olha, irmão, se você quiser, eu estou vendo que você é de Deus, você é ungido, eu tenho muito dinheiro, nós podemos abrir uma igreja para nós. Disse, mas eu não estou entendendo. Eu acho que igreja é um bom comércio. Você fica com a metade, eu fico com a outra metade. Você está endemoniado, meu senhor? Existe todo tipo de pensamento. Como aquele outro que acha que na igreja ele pode se eleger. O outro acha que pode fazer isso, e por aí fora vai. Vieram os escribas, mas não era para encontrar Deus. Eles queriam encontrar uma falha em Jesus. Quando o propósito não é bom, Deus não abençoa, Deus não pode abençoar. E eles chegaram, viram Jesus atender as pessoas, curar, libertar, e eles disseram, esse homem tem Belzebu, e é pelo príncipe do demônio que ele expulsa os demônios. Eles conheciam Belzebu, eles sabiam que Belzebu existia, eles sabiam que Belzebu era o príncipe dos demônios, mas só que eles estavam agindo de maneira errada, porque eles não expulsavam demônios, e quem expulsava era endemoniado. Olha, é um perigo muito grave que a pessoa incorre, chamar a obra de Deus de obra do demônio. Jesus então chamou eles e tentou abrir os olhos deles, dizendo o seguinte, como pode Satanás expulsar Satanás? Vocês não sabem que se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir? E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir? E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes será fim? Quer dizer, como é que vocês estão fazendo isso? Aí o Senhor Jesus explicou para eles que ele não estava usando o poder do diabo, ele estava amarrando os demônios, com o poder de Deus. Ele estava amarrando os demônios, porque senão ele não podia saquear a casa. Estava mostrando a ele o fracasso deles. E Jesus os advertiu. Jesus diz assim, na verdade eu vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e todas as blasfêmias. A pessoa pecou, a pessoa errou, Senhor Deus, o Senhor me perdoa, em nome de Jesus. Deus perdoa. Deus apaga o pecado. E Deus não lembra mais daquele pecado. Agora, o Senhor Deus não perdoará a pessoa que confundir a obra do Espírito Santo, isso conscientemente, sabendo que é obra do Espírito Santo, chamando-a de obra do demônio. Dizendo que o Espírito Santo é o demônio em ação. Isso é coisa séria. Jesus, com a explicação, ele tentou mostrar a eles
o Senhor Jesus tentou mostrar a eles que o demônio não estava fazendo a obra dele, o demônio não estava fazendo a obra dele quando o Espírito Santo estava fazendo. Ou seja, a obra do Espírito Santo não era a obra do demônio. E eles sabiam disso. O que Jesus estava falando era o seguinte. O que o Senhor Jesus estava explicando é o seguinte: vocês sabem que isso aqui é a obra do Espírito Santo. Vocês não podem chamar essa obra do Espírito Santo de obra do demônio. Se vocês insistirem nessa, não haverá perdão para vocês. Se vocês insistirem, o diabo, que isso aqui é obra do diabo, vocês vão ser réu do fogo eterno. Há muitas pessoas hoje, muitas pessoas no dia de hoje, que estão incorrendo nesse erro. Eles sabem que a obra que se faz em libertar as pessoas com o espírito mau é uma obra santa. Eu considero a obra mais santa que existe. Meu irmão, é quando um pregador desce, um cristão desce, lá nas profundezas do inferno, e vai pegar aquele coitado que já está vendido para o diabo, que adora o diabo, que vive com o diabo, às vezes conscientemente, dorme, amanhece, faz o comércio, compra, vende, passeia, com espírito mau, pega do seu dinheiro, que é para comprar o alimento dos filhos, compra um cabrito, compra uma galinha, bebida, joias, e oferece os guias. Às vezes faz uma canção de louvor aos guias. Eu acho que não tem quadro mais baixo, assim, espiritualmente falando, do que esse. Então esse cristão vai, desce lá, luta com aquela força, expulsa aquela força e traz aquela pessoa para o reino de Deus. Isto é a obra mais santa. E a pessoa sabe que esta obra é de Deus. A pessoa sabe que esta obra é que o Espírito de Deus preparou para a pessoa. E que Deus está usando. Aí, o que acontece? O demônio vai, e é expulso, a pessoa veio para Deus, se converteu, e o outro por inveja. Ah, esta pessoa, esse cidadão, não é de Deus. Ele é do demônio, e pelo demônio está fazendo a obra. Ele sabe que é de Deus. Cuidado, hein? Esse pecado consciente não obterá perdão. Nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Não fica aí por interesses escusos, tentando manchar um trabalho que o Espírito Santo está realizando. A conta que você dará é muito alta. O preço que você pagará é muito violento. E não há condição de você sair desse perdão. Desse pecado obter perdão. Então fique com a palavra de Deus. Tá bom? Passemos para outra parte, em nome de Jesus. Encontrão Jovem no Rio de Janeiro. Participação especial do evangelista americano Chad